Muito bom dia a todos os presentes, a todos os que estão online. Eu sou Ângela Ramires, da Ramires Regularizações. Nós somos irmãs que, graças a Deus, na empresa temos arquiteto, temos advogada, temos administradores. Então, para a gente facilita essa leitura da legislação, tá? Então, o que eu tenho para dizer para vocês, com uma experiência de 42 anos, não basta para a REURB a gente escrever ou dizer, a gente tem que desenhar, tá certo? Nós temos que ir para os núcleos, verificar os núcleos e depois passar para os advogados, para todos aqueles que vão ler o projeto, as informações necessárias para chegar na titulação das pessoas que estão nesse local. Então, nós vamos passar rapidinho, gente, a gente ficaria horas falando, mas nós temos tempo, então eu vou en passant, como diz os franceses, nós vamos fazer rapidinho, mas estamos à disposição de vocês a qualquer tempo para tirar dúvidas, tá? Então, vamos lá. Aqui nós temos um exemplo, esse é um exemplo real de clientes nossos, tá? De uma planta de sobreposição, que, neste caso, não é aquela planta de sobreposição de matrículas, que a gente pega a matrícula, lê os pontos, traduz só os pontos em desenho e depois confere com o que é real medido no local. Nós temos alguns casos que a matrícula coincide com o real. Beleza. Em muitos outros a gente não tem. Às vezes o polígono ou perímetro nem está no mesmo local que está escrito e não coincide. Aqui a gente tem aquela... Não tem. Então, o que vocês estão vendo em verde é um loteamento aprovado que não foi registrado, lá na cidade de Guarujá, em São Paulo. E nós temos em azul um núcleo já existente há algum tempo, cujos lotes estão fora dos padrões do loteamento aprovado. Essas pessoas nos procuraram e nós entramos no Guarujá. Essa é uma planta que você consegue ver outras quadras, você consegue ver área de matas. O nosso núcleo que está em azul, tá certo? Isso é um perímetro geral que você vê dentro da área da cidade, inclusive com uma foto. Fica muito fácil para a gente visualizar, inclusive qualquer pessoa, mesmo leigos, consegue enxergar o nosso loteamento. Com a colocação das matrículas, que, perdão, são muito pequenas, vocês não conseguem enxergar, e todas as legislações necessárias, inclusive, eu tenho que dizer uma coisa para vocês, os profissionais da engenharia, da arquitetura, têm que seguir regras da ABNT para mostrar para a prefeitura a área que a gente tem que trabalhar. Então, quadros, legendas, tem que seguir a ABNT. A gente pega algumas coisas que estão maravilhosas, lindinhas, sabe, mas aquilo é para publicidade, não é para apresentar para pessoas de prefeitura, tá certo? Isto aqui já é a mesma área, maior, que algumas cidades... Nós devemos apresentar o polígono ou o perímetro total da área que a gente tem que regularizar. Ele está limpo, eu não tenho quadras, não tenho lotes, então eu consigo identificar as medidas perimetrais, consigo identificar confrontantes, eu tenho que fazer o memorial do perímetro, tá? E apresento para a prefeitura quadro de áreas, apresento tudo o que eu preciso dentro da nossa legislação, que também as advogadas já disseram, tá? Este perímetro precisa estar numa folha separada? Não necessariamente. Se eu tiver uma quadra, por exemplo, eu posso ter numa mesma folha, bem exemplificado, o perímetro e depois o levantamento planialtimétrico cadastral georreferenciado. Planialtimétrico. Gente, planimétrico. Planialtimétrico. Eu tenho que ter tanto as medidas. Esse perdão, eu me adiantei, mas vamos lá. Essa aqui é uma RRT, o Registro de Responsabilidade Técnica do Profissional que assina a responsabilidade. Isso é um contrato perante o Conselho de Arquitetos, nós temos os também dos engenheiros, que está dizendo que eu, Ângela Ramires, sou responsável pelas informações prestadas naquele projeto. Temos um memorial descritivo do perímetro, e nessa cidade, inclusive, eles preferem fazer ADU. Está em desuso, mas a cidade prefere, que é o auto de demarcação urbanística. E aqui nós temos um levantamento planialtimétrico cadastral georreferenciado. O que eu tenho nele?
todos os lotes, o perímetro, que a gente vê em lilás, né, em roxinho, as quadras em azul e todo o loteamento. Eu tenho curvas de nível. Ai, Ângela, não estou enxergando as curvas de nível. Nós estamos aí a nível do mar, tá? Agora já é praia. Então, eu tenho pouquíssimas curvas de nível. Elas estão em amarelinho. Isso é uma curva de nível. Para vocês terem uma ideia, eu tenho um desnível de 1 metro, bem pouquinho nessa área. Mas eu tenho que dizer, tá? Eu tenho georreferenciamento dos pontos. O que é um georreferenciamento? Quando a gente tem aquelas matrículas antiguinhas, o pessoal fala assim, o ponto a partir da cerca próxima do cajueiro vai até o pé de café. Não é assim hoje, né, gente? Hoje a gente tem um ponto georreferenciado e isso é no mundo inteiro. Aqui nós seguimos o Siglas 2000, que tem que estar constatado lá. Para quê? Para que a prefeitura possa, se ela tiver georreferenciamento, algumas têm ou não, verificar se aquela área que eu estou dizendo está lá mesmo. Eu recebi uma vez uma área com georreferenciamento aqui de São Paulo, que a área estava dando lá no Acre, pelo ponto georreferenciado. Então, a gente tem que ter essa noção. Quem vê isso? Os técnicos. Tá? Porque eu posso informar para as pessoas, ponto georreferenciado aqui, é tal e tal, vocês passam por isso, mas lá na frente, na prefeitura, eles têm que verificar. Eles têm uma equipe de topografia que faz essa verificação. Isso tudo tem na internet hoje, tá, gente? Não é bola de cristal. Então, qualquer pessoa consegue fazer essa verificação, inclusive prefeituras pequenininhas, que eu sei que não tem uma equipe técnica tão bem formulada, né, estipulada. Aqui nós já temos, essa é da cidade de Campinas, tá? Nós temos uma planta de sobreposição, aqui não é planta de sobreposição de matrícula, tá, gente? Teve um errinho, mas é que a gente, lá, Campinas exige que você faça 50 metros além do perímetro e coloque também as outras matrículas, os outros confrontantes, mas é especificidade dessa prefeitura. Aqui nós temos um condomínio de lotes com 33 residências, nós temos já a sombra das edificações, com a quantidade de pavimentos. E uma coisa que eu preciso dizer para vocês, eu preciso desenhar na planta, se eu tenho rua, se eu tenho calçada, se eu tenho guia, qual o tipo do piso, se é asfalto, se é bloquete, se eu não tenho calçamento. Na planta urbanística tem que ir tudo isso. Metragem da residência, algumas prefeituras exigem, outras não, só a sombra da edificação. Eu preciso dizer, depois no memorial descritivo, qual a caracterização daquelas residências, se elas são de alvenaria, se elas não são. Eu tenho que explicar tudo, porque a alvenaria, gente, não quer dizer que é favela. Nós temos muitas cidades que é um sistema construtivo, a madeira, tá certo? Então, não são casas precárias, porque a REURB faz para ocupações com áreas não precárias. Tá certo? Então, eu tenho que identificar na planta se eu tenho abastecimento de água, se eu não tenho, a gente anota na planta e marca no memorial. Aí, se eu não tenho abastecimento de água e coleta de esgoto ligado à rede pública, eu tenho que fazer a marcação da fossa na planta. Tá? Por isso que é importante que a equipe que vá para a área seja atenciosa e preste atenção nos detalhes. Deus mora nos detalhes. Tá certo? Então, nós precisamos marcar tudo nas plantas. Tudo. Aqui eu preciso saber se tem área institucional, eu tenho área de EPP. Aqui eu preciso saber se a rua foi doada, se ela já é pública, se ela não é pública. Essas informações elas têm que vir na planta e também no memorial. Todos os quadros de área, aqui preciso saber quantos metros quadrados eu tenho de ruas, quantos metros quadrados eu tenho de construção, quantos metros quadrados eu tenho de área livre. Eu tenho que dizer isso tudo para que seja aferido pelos profissionais responsáveis nas prefeituras. Aí eu chego numa coisa bem legal, que é a planta individual, porque nós vimos, naquelas plantas maiores, nós vimos os confrontantes dos perímetros. Nós chamamos de confrontantes externos, tá certo? Aqui, eu marco meus confrontantes internos. Eu pego o lote, faço a sombra da edificação e digo
fulano de tal, morador da casa ou lote tal, ou ocupante, ou comércio, ou indústria, porque eu posso sim fazer REURB de comércio e indústria, tá? E eu coloco da lateral, dos fundos, rua, e ainda marco o nome do proprietário, que, claro, a gente não colocou aqui, qual o tamanho do lote, qual o tamanho da construção, e ele vai assinar que ele está de acordo com o que eu fiz, com o que eu levantei, são individuais, e aí a gente junta também, junto com a documentação, na papelada documentação nas prefeituras, tá? Aqui eu tenho o memorial descritivo do lote individual, com seus confrontantes, georreferenciados, com o quadro lá, indicando o seu... Aí a gente tem os lados, azimutes, distâncias e os vértices do polígono individual. Isso aqui, gente, é um modelinho de um memorial de conformidades. Se eu tenho conformidades ou desconformidades, eu tenho que escrever tudo no memorial. Então, eu tenho tipos diferentes de memoriais. Tem o memorial técnico de topografia ou agrimensura, e eu tenho os memoriais técnicos, que são aqueles que são escritos, e lá eu vou anotar, vou dizer como é o lote, se ele tem água, se ele tem esgoto, se é ligado à rede pública, se não é ligado à rede pública. Se for uma fossa, um poço absorvente, eu tenho que descrever como é. Se vai ter essa ligação, se eu tenho a rua, se a rua está ou não asfaltada. Se ela não tiver asfalto, eu vou ter que fazer o grade de rua, que é um próximo projeto, que é mais para frente, com uma próxima a gente explica. Então, vem todo caracterizado. Eu tenho a foto do núcleo e falo tudo sobre ele. Se eu tenho área de APP, preciso também do memorial dos profissionais envolvidos na área de APP. Se eu tenho área de risco, eu posso fazer REURB? Posso, se o risco puder ser mitigado. Se eu tenho um desnível acentuado, mas com um muro de contenção ou arrimo, eu consigo fazer essa contenção? Aí sim eu posso fazer a REURB disso, tá?